Eu sou o Cláudio Rost, assistente social e professor do curso de Serviço Social da UFOP. E esse é mais um IFOP Explica com o tema Pandemia e Desigualdade Social. Bom, recentemente nós temos acompanhado as pesquisas das universidades públicas e sérios organismos internacionais e também nacionais divulgando dados recentes sobre o aprofundamento da desigualdade social no Brasil diante do cenário da pandemia. Nós sabemos que esses fenômenos não são necessariamente novos, mas que na verdade somam-se a um quadro histórico de desigualdade social no Brasil, da qual a pandemia vem aprofundando e agravando. Nesse sentido, a pandemia tem sido um potencial, da qual os especialistas vêm sinalizando, de se transformar numa tragédia humanitária, principalmente diante da ausência de desorientação e insuficiência das medidas adotadas pelo governo federal. Os dados, por exemplo, de riqueza e a pobreza no Brasil, que são o fundamento da desigualdade social na cidade capitalista, vem demonstrar, conforme o IBGE destacou, que o número de pessoas em condição de extrema pobreza já chegou ao equivalente a 13,5 milhões de pessoas, que vivem com R$ 145 por mês. Dados do IBGE também demonstram que os 10% mais ricos do Brasil se apropriaram sozinhos de 43% de toda a renda do país. No quesito trabalho e renda, 960,2 mil pedidos de seguro-desemprego foram feitos em maio, o que sinaliza para um alto índice de desemprego, que soma-se ao cenário de desemprego estrutural da qual já vinha passando a sociedade brasileira. Esse número é maior do que os anos anteriores e pode também ser acompanhado pelo aumento expressivo da solicitação do auxílio emergencial de R$ 600, que chegou à casa dos 64,1 milhões de pessoas. O desemprego, então, segundo o relatório do DIEESE, no primeiro trimestre desse ano, chegou aí à casa dos 12,9 milhões. Na educação, o cenário já agravante na realidade brasileira de evasão escolar, principalmente entre os jovens pobres, vem também aumentando e, segundo o relatório da ONU, em nível mundial, o número da evasão também é preocupante, principalmente em relação às classes pobres, às diversas frações da classe trabalhadora. O saneamento básico seria uma política essencial para o enfrentamento da pandemia. Segundo os dados também do DIEESE, apenas 47% da população do Nordeste, particularmente, acessam a rede de saneamento de esgoto. E no Brasil, de modo geral, apenas 68% da população tem acesso a redes de esgotos e saneamento. Ou seja, 1/3 das casas brasileiras não tem acesso ao saneamento adequado. A pandemia, então, como nós estamos entendendo, e os dados demonstram isso, tem o caráter de aprofundar uma crise que já vinha se arrastando na realidade brasileira e que tenderá cada vez mais a acentuar o abismo da desigualdade social histórica. E recentemente, na conjuntura brasileira, a situação foi agravada diante das contrarreformas realizadas na Previdência, Trabalhista e principalmente da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os gastos em investimentos sociais que poderiam aí fazer uma grande frente no combate à desigualdade social e principalmente agora na conjuntura da pandemia. Os recursos que deveriam ser destinados para investimentos no Brasil, eles são consumidos principalmente no pagamento dos juros da chamada dívida pública. Em 2019, 38% desse investimento, dos recursos, foram investidos em juros e amortização da dívida, somando-se 1,038 trilhão de reais, em detrimento da saúde, que ficou com 4,21%, e da assistência social, com 3,42%. Saneamento ficou com a taxa aí de 0,02%. Para finalizar, então, nossa pequena reflexão, a pandemia ela evidencia a desigualdade social brasileira, ao mesmo tempo em que não são todos que a sentem da mesma forma, já que os impactos eles são diferentes a depender da classe da qual o sujeito se vincula. Então, entre a classe trabalhadora, os pobres, a pandemia ela é sentida muito mais agravante do que em outras conjunturas da realidade brasileira. Para finalizar, é importante socializar as importantes iniciativas que vêm sendo tomadas pelas organizações populares, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, como na nossa região, o movimento Unidos por Barragens, com arrecadações que têm contribuído para a população sobreviver diante dessa pandemia. Essas organizações tensionam também o Estado, os gestores municipais, estaduais e federais,
no sentido de exigir a resposta da qual compete a esses governantes, e não somente a solidariedade de classe. Por fim, cabe destacar a importância de dois grandes sistemas públicos que eram a conquista do povo brasileiro: o SUS, Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o SUS, Sistema Único de Saúde, da qual sem eles a desigualdade estaria em um índice muito mais elevado, e é graças a eles que a pandemia tem possibilitado minimamente um tipo de enfrentamento, tanto no acesso à saúde, como também via CadÚnico para receber o benefício de R$600. São dois sistemas que precisam ser defendidos, financiados, 100% estatais, que visam a garantia de um atendimento universal e público. Todos aqueles comprometidos com o enfrentamento da desigualdade social podem, nesse momento, de imediato, contribuir para as iniciativas de solidariedade de classe e, mais do que nunca, defender a necessidade da reforma tributária que prioriza a taxação dos mais ricos e a revogação da Emenda Constitucional 95.